geração de oportunidades. Convidamos o senhor André Luiz Barroso Figueiredo, diretor de Planejamento e Orçamento da CETEM, para abordar o tema Governança Colaborativa e Trabalho em Rede. Obrigado, Márcia. Bom dia às pessoas presentes. Passa com isso. Bom dia, então, novamente às pessoas presentes. Eu gostaria de reiterar o agradecimento às pessoas que estão aqui no auditório, porque é um evento já comentado aqui de capacitação, mas ele é mais relacionado com sensibilização e diagnóstico. Sensibilização é justamente essa primeira parte que nós estamos tendo aqui de apresentação, de mostrar a importância desse projeto. E diagnóstico justamente é a fase seguinte, onde a gente vai poder obter por meio de vocês subsídios para a gente formular essa política pública. Agora, eu gostaria de deixar também registrado que esse evento em si ele vai muito além de sensibilizar e de diagnosticar. Ele representa o plantio da semente do sucesso. Aqui, nós estamos hoje plantando a semente do sucesso e que, com a ajuda de todos aqui presentes, nós vamos colher os frutos desejados e esperados ao final do prazo de duração do projeto. Então, inicialmente aqui eu gostaria de me apresentar um pouco da minha trajetória no Estado. Eu sou formado em Direito, turma de 99 na UF, sou advogado inscrito há mais de 25 anos. Logo em seguida, eu tive a satisfação e o prazer de ingressar no Serviço Público do Estado de Sergipe, na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aqui eu faço uma outra menção aqui, a satisfação de participar desse evento, compartilhando aqui com Andréia, Daniel, Bruno, são colegas de carreira. Por fim, aqui, continuando, já em 2011 eu fiz um curso de pós-graduação em especialização em planejamento governamental, aqui na UNIT, em parceria com o Banco Mundial, dentro de um projeto que eu tive o prazer também de compartilhar com a Andréa, que foi o PNAGE, foi o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados e do Distrito Federal. Logo em seguida, em 2016, eu fiz uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, na Faculdade de Amadeus. Por quê? Para fechar um ciclo, eu já estava com conhecimento em políticas públicas e gestão governamental. Já tinha planejamento governamental, mas tudo é feito por e para pessoas, então eu precisava entender essa variável, pessoas. Então, fiz uma especialização em gestão de pessoas e psicologia. Como eu disse, eu entrei no Estado pela carreira de especialista em políticas públicas e comecei em 2002 como assessor superior da presidência da ADEMA. Logo em seguida, eu fui para a Secretaria de Administração, na qual eu fiquei 21 anos trabalhando. Fui diretor-geral de Patrimônio do Estado, atualmente esse cargo seria o Superintendente de Patrimônio do Estado. Tive o prazer, juntamente com mais 2 colegas de carreira, de criar a Escola de Administração Pública do Estado de Sergipe, da qual eu fui diretor de ensino e depois, por quase 5 anos, eu fui diretor-geral da Escola de Administração. Fui membro também do grupo de auditoria da folha de pagamento, participei também da criação e fui membro da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, bem como da Comissão de Insalubridade e Periculosidade do Estado. Bem, tornou-se lugar comum a gente escutar que o Estado ele deve agir de forma eficiente, eficaz e efetivo, né? São princípios preconizados na nossa Constituição Federal de 1988. Mas como nós alcançamos isso? Bem, nós alcançamos isso com essa prática que nós estamos tendo aqui. E como é que se denominaríamos essa prática? Governança colaborativa. Trabalho em rede. Governança colaborativa nada mais é do que um modelo de gestão onde a gente procura envolver o máximo de atores possíveis relacionados para aquela situação em que a gente quer intervir
e trazer a voz ativa deles, a participação na tomada de decisão e na formulação dessa política. Com isso, a gente garante o quê? A efetividade e a assertividade naquela política. Porque também já é lugar comum que as demandas são crescentes, mas os recursos são escassos. Então, nós devemos sempre procurar ser assertivos naquelas ações que nós pretendemos intervir. Não é uma ação, não é um modelo novo. O Estado, por meio da CETEM, já adotou e já comprovou esse sucesso por meio de um programa, que é o Programa Primeiro Emprego, PPE. Ele teve a sua base de construção numa governança colaborativa e foi reconhecido a sua efetividade recentemente. Precisamente no final do ano passado, quando nós tivemos a realização do G20 no Rio de Janeiro. O estado de Sergipe ele foi o único estado que teve representação no G20 social para apresentar justamente essa política de mudança social, de gestão colaborativa, que foi o primeiro emprego. Como foi dito aqui, o Conecta Sergipe, ele tem 3 componentes estruturais. E a CETEM, ela ficou responsável por meio da capacitação, ou seja, formação e treinamento, tanto dos servidores públicos quanto dos cidadãos. Mas, para que capacitar? Nós entendemos que capacitar, ele vai gerar um círculo virtuoso. Em que sentido? Primeiro, geração de emprego e renda. Porque na medida que você capacita o cidadão, você o torna senhor do seu destino. Ele começa a enxergar oportunidades. É a famosa que o pessoal gosta de falar, sorte. Eu digo que não existe sorte. Sorte é quando a oportunidade se encontra com a capacitação. Aí você consegue enxergar uma oportunidade e vai em direção a ela. Com a capacitação, como eu disse, a gente vai gerar emprego e o emprego vai gerar renda e essa renda ela vai ser revertida em trocas, em consumo, em relações de trabalho. Com isso, a gente vai ter um outro elemento desse ciclo, que é o fortalecimento da economia local. Porque pessoas do município mais empregadas, com mais rendas, ou gerando um próprio trabalho, que ela pode ser empreendedora também com o conhecimento que ela vai adquirir, ela vai dinamizar a economia local. E o último elemento, que é a inclusão digital e social, ela ocorre justamente para e passo com a capacitação. Que à medida que a gente vai fomentando o conhecimento, a gente vai incluindo digitalmente o cidadão, que seria o letramento digital que a André se referiu há pouco, e com isso também a gente vai trazendo justiça social, porque a gente vai aumentando o leque de oportunidades aos cidadãos. Bem, como eu falei aqui do PPE, eu coloquei esse slide para apresentar o porquê da CETEM ficar responsável pela qualificação, pela formação e treinamento. Bem, ficamos responsáveis devido à nossa vantagem competitiva. O que seria a vantagem competitiva? É aquilo que a gente faz de melhor. A CETEM, ela sabe fazer, ela sabe qualificar. E esses 2 programas que aqui estão representados são os cargos-chefes da Secretaria no que tange a qualificação e treinamento. Programa Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe. Como aí bem diz, mais de 3.000 pessoas já passaram por cursos de qualificação em pouco mais de um ano. E até 2026, esperamos e desejamos assim, vamos procurar cumprir, tenhamos mais 22.000 novas vagas abertas na área de treinamento. O PPE, para quem não conhece, de forma resumida, é um programa que procura trazer justiça social. Em que sentido? Ele surgiu de uma situação fática. Diz o secretário Jorge, em conversas comigo algumas vezes, que o governador ele foi para um empreendimento e lá chegando, ele foi conversar com os funcionários da empresa. E quando ele foi para o primeiro, perguntando, você é de Sergipe, de qual município? O cara era de fora. Pronto. Ele foi para o segundo. Quando chegou para o segundo, o cara também era de fora.
No terceiro, a mesma coisa. Aí ele começou a pensar, foi conversar e foi ver o porquê que ocorria essa situação. E se verificou muitas vezes que aqui no estado não tinha experiência. O pessoal saía, muitas vezes não tinha experiência e não conseguia se empregar justamente por causa disso. E daí foi que surgiu o PPE, que muito mais do que um programa de emprego, ele é um programa de qualificação. É possibilitar que o cidadão tenha aquela experiência que é exigida pelo mercado. Então ele trabalha em duas fases. Você tem uma primeira fase de qualificação institucional, que a instituição de ensino passa a teoria, e depois ele tem uma fase prática, onde ele vai exercer aquele conhecimento, vai aplicar na instituição. E a instituição ela tem uma contrapartida. Ela recebe esse cidadão, eu não gosto de usar o termo de recurso, porque não é coisa, ele recebe essa pessoa qualificada dentro do que ele deseja e espera para a sua atividade. Aí está a governança colaborativa, porque o curso ele é criado e formatado dentro do que a instituição prepara. Então ele já chega realmente para preencher aquela vaga que está sendo esperada. Ele não tem o ônus de formar, mas em contrapartida a empresa ela tem a obrigação de preencher as vagas 30% da turma. Se nós temos uma turma, então, de 30 pessoas, 9 pessoas deverão ser empregadas formalmente. Essa é a contrapartida da empresa. Mas aí a gente pode também se perguntar, e dentro da atual situação econômica do país, como é que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade vai se deslocar para fazer um curso desse, se alimentar, o primeiro emprego, ele propicia uma ajuda de custo, ele é uma bolsa de R$ 450 a R$ 750 reais, justamente para que ele tenha o deslocamento e a alimentação. E esses dois elementos se observaram que é muito importante para a efetividade dessa ação. Tanto é que agora no Qualifica, que ele tem um recorte de público diferenciado, já que o primeiro emprego ele é para quem tem de 18 a 29 anos e que nunca tenha tido um emprego formal. Já o Qualifica, ele não tem essas limitações, nem de idade, nem de ter tido emprego anterior, mas ele estará recebendo também essa ajuda de custo agora, já para garantir uma maior efetividade e evitar também a evasão dos cursos. Aqui eu trouxe o seguinte, não adianta nós falarmos que temos know-how, que temos expertise e não demonstrar esse reconhecimento. Então eu deixei esse slide aqui para mostrar que Sergipe é reconhecido nacionalmente por avanço na inclusão socioeconômica. Destaque nacional, Sergipe teve o maior crescimento no Índice Brasileiro de Empregabilidade e do mercado de trabalho, 32,47% entre 2023 e 2024. Superou a média nacional de 10,17%. Ou seja, a atuação aqui do Estado de Sergipe, e em especial do governo de Sergipe, do senhor Fábio Mendes, nosso governador, de 2023 a 2024, teve uma efetividade 3 vezes superior à média nacional. E isso foi obtido por meio de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, proteção social e inclusão cidadã, foco na inclusão, produtividade, cidadania e geração de renda. Ou seja, são valores que são procurados pela nossa instituição e pelo governo do Estado a serem seguidos. E graças a isso, nós recebemos essa premiação. No dia 29 de abril, o governo federal concedeu o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica às iniciativas que mais reduziram desigualdades no Brasil. E eu aproveito esse slide aqui para agradecer aos colegas da CETEM, porque é fruto também da participação de todos. Como diz a sabedoria popular, uma andorinha só não faz verão. E realmente ela sabe. Os resultados só são alcançados quando a gente tem a participação coletiva e, mais ainda, quando a participação é coletiva, todos eles se enxergam naquele resultado. Eu não vou nomear
cada um dos colegas da CETEM para não cometer o ato falho do esquecimento. Mas eu vou nomear aqui em nome do nosso coordenador da CETEM, responsável pelo componente 2, que é o senhor Francisco Rocha, que eu tive a honra e a satisfação de convidá-lo a compor a equipe da CETEM. É um servidor também efetivo, igual a mim, mas já tem 40 anos de serviços públicos. É especialista em gestão de projetos e análise de processos, né? Se eu cometi uma falha, depois sei. Né? Em análise de processos. Já foi professor da FANESE. Então, experiência e know-how para conduzir o componente 2 é indiscutível que ele possui. Então, eu gostaria de deixar também isso registrado. E, por fim, eu gostaria de finalizar com esse slide, porque representa um valor que eu acho muito importante. O Vicente Falcone, ele diz, não há outro caminho a não ser começar pelas pessoas. E realmente, como eu disse no início, no meio da minha fala, tudo é feito por e com pessoas. Então, a pessoa sempre ela deve estar em foco nas nossas ações. E mais ainda, tem um slide que eu não coloquei, mas é um pensamento que eu sempre gosto quando eu faço alguma apresentação. É de Derek Bock. Ele era o gestor maior da Harvard University. E ele tem uma fala que ele diz o seguinte: para quem acha caro o custo da capacitação, mensure o custo da ignorância. Ou seja, o quanto se perde quando você não capacita a pessoa. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição de André. E agora convidamos a senhora Marcela Prudente, superintendente do Trabalho e Emprego da CETEM, que trará detalhes sobre a plataforma Go Sergipe e sua relação com a